Fala galera, pessoal, vamos continuar aqui nosso estudo de exponencial, né? As aulas anteriores falamos sobre só o estudo da potenciação, agora nós vamos começar a falar sobre exponencial, o que vem a ser a exponencial, né? No caso, a função exponencial. Esse assunto se encontra no volume 3, o livro volume 3, capítulo 7, páginas 47 a 51. Nós estudamos no nono ano e no primeiro ano do ensino médio, na primeira série do ensino médio, sobre função. Tá? Estudamos função do primeiro grau, estudamos função do segundo grau, e agora nós vamos estudar a função exponencial. Olha só, o que vem a ser a função exponencial? Toda função, né, de números reais em reais onde? Ó, aqui, pessoal, a minha imagem, ela será o quê? Ela será no valores reais. O zero não faz parte e ela vai possuir valores positivos, mas o zero não faz parte, tá? Eu vou explicar isso para vocês mais à frente, vocês vão entender por que que o zero e os negativos não fazem parte dessa imagem dos meus números da minha função exponencial, tá? Então é determinada uma função exponencial quando puder ser escrita nessa forma aqui, ó. Então quando que uma função é exponencial? Quando ela é escrita nessa forma aqui, ó. Função de x onde o a está elevado, né? O a que é a base está elevado ao expoente x, ou seja, a minha variável x aqui agora ela vai estar no expoente, tá? Coisa que talvez vocês ainda não viu sobre isso, né? Não estudou sobre isso, tá? Então agora o meu x ele pertence ao expoente, ele vai aparecer no expoente da expressão. E a, que é a minha base, ela precisa ser maior do que zero e diferente de 1, tá bom? Para que a função exponencial ela funcione, na verdade, a minha base, que eu estou chamando de a, ela precisa ser maior do que zero e diferente de 1. Ou seja, a minha base precisa ser positiva, mas não pode ser o 1 que é positivo. Então tem que ser o quê? A minha base tem que ser do 2 para cima, dos números positivos, do 2 para cima. Certo? Na verdade, 2 para cima não, porque valores vai possuir valores entre 0 e 1 também. Então ela vai ser valor positivo, tá? Começa acima do 0, né? Chega no 1, não pode ser 1 e depois maior do que 1. Então pode ser qualquer um desses valores, tá? Então não posso considerar como maior do que 1, certo? Por quê? Porque eu posso utilizar valores entre 0 e 1 para a minha função, tá bom? É o 1 que não vai fazer sentido. Aí você me fala, uai, mas por que que essa função, a base dela não pode ser, tem que ser positiva e diferente de 1, né? Eu estou dizendo para você que para a função exponencial funcionar, a base tem que obedecer esse critério, na verdade. Aí você pensa, eu não acredito, eu só acredito vendo. Então tá bom, eu vou mostrar para você, vou provar para você por que que uma função exponencial ela não pode ter a base igual a 1 e não pode ser base negativa. Porque aqui quando ele fala que maior do que zero quer dizer positivo, ou seja, cadê os negativos? A minha base não, quer dizer que a minha base não pode ser negativa? Não pode ser negativa, ela tem que ser positiva, mas não pode ser o 1 positivo, tá? Então tá aqui, ó, como que a gente representa uma função exponencial? Nesse formato aqui, ó, f de x igual a 1, o a representa uma base, e aqui no meu expoente eu tenho uma variável x, tá? Então, a minha variável x vai estar igual no expoente, tá? Ah, mas se eu tivesse, por exemplo, 2x mais 1, aí não é função exponencial, porque o x está onde? O x está embaixo. Quando a minha função ela é caracterizada como exponencial, o meu x vai estar no expoente da minha expressão, tá bom? Ó, a base A, novamente, ó, a base A deve ser um número real positivo e diferente de 1, tá? O que já foi falado aqui, vou explicar mais pra frente, tá bom? Caso você até o momento agora não esteja acreditando porque que a minha base não pode ser negativa e tem que ser diferente de 1, vou explicar pra você daqui mais um pouco o porquê, tá? Vamos lá, exemplo, eu tenho aqui alguns exemplos, tá, de algumas funções exponenciais, só pra vocês terem noção, tá? Aqui eu coloquei y, por quê? Porque o meu f de x é o y, tá, gente? Então aqui, ó, olha só, y é igual a 2 elevado a x. Olha essa daqui, f de x é igual a 10 elevado a x. F de x é igual a raiz quadrada de 2 elevado a x. Tá vendo que o meu x senta no meu expoente? Ó, y é igual a 0,4 elevado a x. G de x, né, chamando agora, a minha função agora vai chamar g, tá? Pode ser qualquer letra, tá? A gente usa R por iniciar com da palavra função, né? Mas pode usar qualquer letra. Então, ó, g de x é igual a menos 4 elevado a x menos 1, tá? Ah, mas lá em cima apareceu um menos 1, não tem problema não, tá vendo? A x menos 1 no expoente, mas o meu x está lá no expoente, então é exponencial, tá? Aqui, uma fração, ó, 3 sobre 5 elevado a x, então tudo isso aqui, gente, ó, é função exponencial. A princípio,
nesse estudo aqui agora, dessa videoaula, a gente vai apenas entender o conceito de função exponencial, apenas entender o que é a função exponencial em si. Tanto é que os exercícios que a gente vai resolver aqui, eles nem são aplicáveis dentro de um vestibular, de um Enem, nem utiliza isso aqui não, mas assim, tem exercício só pra gente compreender o que é a função, tá bom? Mas não se preocupe que esses exercícios que a gente vai fazer nessa atividade aqui, eles não são exercícios aplicáveis, porque são considerados fáceis, porque é só para identificar que é uma função exponencial. Olha só, existem funções que, embora não se encaixam na definição que representamos acima, têm comportamento semelhante ao de funções exponenciais. Por exemplo, ó, aqui está dizendo que ó, essas funções aqui abaixo aqui, elas não se encaixam na definição que apresentamos acima, que é essa definição aqui, ó. Porém, elas se comportam semelhantemente às funções exponenciais. Então, a gente diz que essas funções aqui são do tipo exponenciais, tá? Então, assim, praticamente elas são consideradas como funções exponenciais, tá bom? Então, aqui, elas não se encaixam nessa definição aqui, ó. Uma base elevada ao expoente x, não se encaixa, porque tem aqui, ó, mas olha só, mais 3, tá? Apareceu mais 3, mas elas se comportam semelhantemente à função exponencial, então elas também são estudadas junto com as funções exponenciais. Por quê? Porque não se encaixou nisso aqui, ó, apareceu uma coisa a mais aqui, ó, ou seja, tá vendo que apareceu um 3 aqui, mas esse 3 ele não tem um expoente x, certo? Mas isso daqui comporta semelhantemente à função exponencial, então a gente disse que essa função ela é do tipo exponencial. Tá bom? Aqui, ó, da mesma forma, tá? Eu tenho aqui, ó, eu tenho o x mais 1 igual esse daqui, ó, que apareceu aqui também da mesma forma, tá vendo, ó? Então, são funções do tipo exponencial. Então, elas também são encaixadas dentro das funções exponenciais. Porém, ela não é, ela não faz parte da definição. Assim, a definição de função exponencial não encaixa perfeitamente nela, mas ela comporta semelhantemente a função exponencial. Então, a gente considera que ela é do tipo exponencial. Aqui, da mesma forma, eu tenho, ó, 3 sobre 5 elevado a x, né? Igual esse daqui, ó. Porém, tem um 2 multiplicando. Né? Então, a gente também estuda esse tipo de função. Olha só. Note que na definição de função exponencial foram impostas restrições à base A. Agora eu vou explicar para você por que a base não pode ser negativa, por que a base tem que ser positiva, certo? E não pode ser o número 1. Vamos lá. Então aqui eu vou mostrar para vocês as restrições. Por que a base não pode ser essas restrições faladas aqui, ó. Tá bom? Então o A precisa ser maior do que 0, tá? Na minha função exponencial, maior do que 0. Ou seja, os 0 e os negativos não fazem parte, mas ele não pode ser o 1 também, que é o positivo. Então quer dizer, A maior do que 0 quer dizer positivo. Mas tem um positivo que a base não pode ser, é o número 1. Vou explicar aqui agora, ó. Veja por que a base deve ser diferente de 1. Vamos então resolver essa função exponencial aqui. Vamos considerar a base igual a 1. Vamos lá, a base é 1, né? Então vai ficar o quê? 1 elevado a x, por exemplo, ó, 1 elevado a x. Eu vou pegar esse x aqui e substituir por um número qualquer, né? Vamos substituir por 2. Aí vai ficar o quê? 1 elevado a 2 vai dar quanto? 1. Certo? Vamos substituir o x agora por um outro número, né? Que a gente sempre pode substituir o x pelo valor que a gente quiser. Vamos substituir o x aqui por 20, vai ficar 1 elevado a 20, né? Vai dar quanto? 1. Tá vendo que se a base for 1, eu posso substituir o x por qualquer valor, sempre o meu resultado vai dar 1. Então não faz sentido eu resolver uma função exponencial onde a minha base é 1. Ou seja, todos os meus resultados vão dar 1. Então eu posso colocar qualquer valor para x, o meu resultado vai dar 1. Então não faz sentido eu utilizar uma base em 1. Por quê? Calcule a função 1 elevada a qualquer coisa, vai dar 1. Então assim, por isso que não se adota 1 como base da função exponencial. Porque o 1 elevado a qualquer número, o resultado vai dar sempre 1. Tá bom? Então, não tem graça você estudar isso aqui, ó, você resolver a função dessa. Por quê? O x vai valer 1. O resultado é 1. O x vai valer agora 5. O resultado é 1. O x vai valer 15. O resultado é 1. Então, não faz sentido, né? Por isso que exclui o número 1 como base da minha função exponencial. Tá bom? Por quê? Porque, normalmente, quando a gente vai resolver uma função, o comum é você substituir o x por um valor, acha um resultado. Substituir por outro valor, você vai encontrar um outro resultado. Aqui não, aqui você vai encontrar sempre o mesmo resultado. Então a gente vai ter uma função constante, que a gente diz, né? Então não faz sentido a gente dar uma função exponencial para ela ficar dando o mesmo resultado. Por isso que o 1, ele não é adotado como base da minha função exponencial. Então a gente exclui, tá? Então, de qualquer forma, né, por via das dúvidas, exclui o número 1 da base. Então o 1 não vai fazer parte da base, porque senão não tem graça resolver, né? Vai dar a mesma resposta. Agora, veja por que a base deve ser diferente de 0, ou seja, por que a minha base não pode ser 0, gente.
Olha só, quando a base é nula, ou seja, quando a base é zero, eu vou ter isso aqui, ó, essa função desse tipo, ó, por exemplo, 0 elevado a x. Precisamos considerar 3 casos. Então eu vou considerar o primeiro caso, onde eu vou pegar o 0 e elevar um x positivo, depois vou pegar o 0 e elevar um x negativo, né, e depois vou pegar o 0 e elevar ele a 0. Então vai ficar aqui, primeiro eu vou pegar o 0 e elevar um expoente x positivo. Gente, 0 elevado a qualquer coisa positiva é 0. 0 elevado a 1 é 0. 0 elevado a 15 é 0. 0 elevado a 8 é 0. Então, se o 0 elevado a qualquer número positivo, o resultado dele vai dar 0. Então, também, da mesma forma, do 1 não vai ter graça. Por quê? Porque os meus resultados vão ser os mesmos, tá bom? Agora aqui, e quando o 0 for elevado a menos o x? Ou seja, quando o meu expoente for um número negativo. Por exemplo, vou pegar aqui o 0 e elevar ele a menos 2, né? Ou pegar o 0 e elevar a menos 1. Lembra que quando o expoente é negativo, o que a gente faz para o expoente ficar positivo? A gente inverte a base, né? Então aqui está 0 dividido por 1, vai ficar 1 dividido por 0 elevado a um expoente qualquer aí. Aí, pessoal, em cima eu vou ter o 1 elevado a alguma coisa, não é? Por exemplo, vamos supor que aqui fosse 1, né? O x é 1, aí vai ficar 0 elevado a menos 1, inverter a base, vai ficar o quê? Vai ficar 1 sobre 0 elevado a 1 positivo. Então, pessoal, quando eu inverto a minha base, quando o expoente, a base é 0 e o expoente é negativo, eu vou ter que inverter. Então, meu 0 vai para baixo. Lembra que eu mostrei para vocês no vídeo anterior que não existe divisão por 0, é algo indeterminado? Então, aqui, pessoal, quando a minha base é 0 e meu expoente é negativo, é indeterminado, não dá para resolver. Primeiro, quando o meu 0, a minha base da minha função exponencial é 0 e o meu expoente é positivo, os meus resultados vão dar 0, então não faz sentido. Da mesma forma, quando a pior situação é quando a sua base é 0 e o x é negativo, porque não tem como nem resolver, porque vai dar indeterminado, certo? E 0 elevado a 0 também é algo indeterminado, não tem como você pegar o 0 e elevar um expoente 0. Então essas duas situações aqui fica indeterminado, e essa daqui os meus resultados vão dar o quê? Vai dar tudo 0. Então, por garantia, que adotaram? Não se utiliza a base de uma função exponencial sendo 0, tá bom? Agora você acredita por que não pode ser 0 e também por que não pode ser 1, tá? E para finalizar essa questão aqui do 0, olha só, veja porque a base deve ser positiva, porque aqui tá falando, ó, o A precisa ser maior do que 0. Quando algo é maior do que 0, algo tem que ser positivo, né? Então aqui tá dizendo que ele não pode ser negativo, certo? Ou seja, aqui está dizendo que o meu A precisa ser positivo, né? E maior do que 0. E não pode ser o 1. Agora, para finalizar, eu já mostrei para vocês por que não pode ser 1, certo? Esse aqui, né? Mostrei para vocês por que a minha base não pode ser 0. Agora eu vou mostrar para vocês por que a base não pode ser negativa, certo? Tá falando, ó, veja porque a base deve ser positiva. Ou seja, por que a base não pode ser negativa. Vamos lá. Vamos pegar esse exemplo aqui. Fx igual a menos 4 elevado a x. O problema da base negativa, gente, é quando o meu expoente aqui é uma fração. Por quê? Porque o meu expoente sendo um número inteiro, vamos supor, menos 4 elevado a 2, a minha base é menos 4. Menos 4 elevado a 2, gente, vai dar o quê? Vai dar menos 4 vezes menos 4 vai dar mais 16. Mas o problema é quando eu substituir o meu x por uma fração. Por exemplo, aqui, eu vou substituir meu x por 1 sobre 2. Aí vai ficar menos 4 elevado a 1 sobre 2, não é? Como que eu resolvo, gente, menos 4 elevado a 1 sobre 2? Lembra que a gente não resolve expoente fracionário, a gente transforma para a raiz para resolver, né? Então eu vou pegar esse aqui e transformar para a raiz. Aí vai ficar assim, ó. O menos 4 vai para dentro da raiz, o expoente vai ser 1 e o 2 vai ser o meu índice da raiz. Ou seja, índice 2 não precisa aparecer, o expoente 1 também não precisa. Ou seja, eu tenho a raiz quadrada de menos 4. Lembra que raiz quadrada de número negativo não dá, ela é indeterminada, não dá para resolver isso. Então por isso que a minha base também não pode ser negativa, porque eu vou cair nessa situação aqui, ó, onde vai dar algo indeterminado. Mas se o seu expoente fosse um número inteiro, sem ser fracionário, né, daria certo. Mas por via das dúvidas, exclui-se base negativa. Por quê? Ah, então eu vou usar a base negativa quando o expoente for inteiro e quando o expoente for fracionário eu não vou poder usar? Então, para acabar com isso, o que aconteceu? Excluiu-se a base negativa. Por quê? Porque eu não preciso ficar escolhendo, meu expoente, quando é negativo, meu expoente tem que ser inteiro. Quando a minha base é negativa, o expoente tem que ser inteiro. Quando a minha base é negativa, não pode ser fração. Então, por via das dúvidas, o que aconteceu? Excluiu todas as bases negativas. Portanto, aqui está, ó, o que se pode utilizar dentro de uma função exponencial. Portanto, essa definiçãozinha aqui foi eu que escrevi para vocês, com as minhas próprias palavras, tá? Para que você entenda de um jeito simples. Olha só. Portanto, para que a função exponencial funcione direitinha, né? Ó, pra você ver a palavra que eu utilizei, ó, direitinha, tá? Você não vai ver essa palavra aqui em livros, tá? Mas eu coloquei aqui, tá? Para você
falando a linguagem do nosso dia a dia. Então, olha só, para que a função, né, que a função exponencial funcione direitinha, a base a precisa ser maior do que zero, ou seja, não pode ser negativa e nenhum zero, mas ela tem que ser diferente de... Opa, aqui ó, 1, estava errado, ó. Ela precisa ser diferente de 1, certo? Então, o 1 é positivo? É, mas não pode ser ele, tá bom? A base só pode ser positiva, mas não pode ser o número 1. Pronto, pessoal, até o momento eu expliquei para vocês a definição de função exponencial. É isso aqui. Agora, eu vou resolver para vocês aqui alguns exemplos rapidinho, tá? Só para você ter noção, para a gente provar que algo é uma função exponencial ou não. Igual aqui, ó, justifique se a função ela é exponencial. Eu tenho esse exemplo aqui, ó, f de x é igual a 3 elevado a 2x, tá? Eu preciso encaixar essa minha função nisso aqui, ó, nessa minha definição aqui, ó, para que ela se torne, para que ela seja uma função exponencial. Se eu não conseguir encaixar nisso aqui, ó, nessa definição aqui, significa que ela não é uma função exponencial. Aí eu tenho aqui, ó, 3 elevado a 2x, não é? Aí eu vou usar aquelas propriedades de potência que nós estudamos anterior. Agora vamos começar a usar aquilo lá, tá? Então, pessoal, ó, 3 elevado a 2x, eu posso separar, eu posso pegar 3 elevado a 2 e depois eu elevo ao x. Por quê? Porque se eu multiplicar 2 vezes x, vai dar o 2x, né? Mas aqui agora dentro do parênteses eu tenho 3 elevado a 2 elevado a x, né? Agora eu posso pegar aqui, ó, 3 elevado a 2 vai ficar 9 elevado a x. Pronto, eu peguei isso daqui e encaixei dentro dessa definição. Então significa que isso aqui é uma função exponencial, tá bom? Ou seja, a minha base da minha função ela é 9 e o expoente é x, tá? Olha só, esse outro exemplo aqui eu tenho, ó, 1 sobre 2, né, exemplo B, elevado a 4x. Vou fazer o mesmo esquema. Vou pegar 1 sobre 2, elevar a 4 e depois elevar a x. Por quê? Porque quando eu tenho uma potência elevada a outra, eu multiplico os expoentes, tá? 2 vezes x vai dar 2x. Então volta a ser o que era anterior. Igual aqui, ó, 2 vezes x vai dar 2x. Quer dizer, 2 elevado a 2x. Ou eu posso separar 3 elevado a 2 elevado a x. Porque se eu multiplicar o 2 de dentro com o 2 de fora, vai voltar o que era antes, tá? Mas eu fiz uma alteração para poder encaixar a minha função nessa definição aqui. Agora o mesmo esquema, vou pegar 1 elevar a 4, vai dar 1, né? E vou pegar 2 elevar a 4, vai dar quanto? 16, tá? E o x vai ficar de fora. Então ficou o quê? 1 sobre x elevado, 1 sobre 16 elevado a x. Ou seja, consegui encaixar dentro dessa minha definição. Então a minha base é 1 sobre 16 e o expoente é x, tá? Então essas duas aqui são funções exponenciais. Consegui mostrar para você. Como que você mostra a sua função exponencial? Encaixando dentro dessa definição aqui, mostrando quem é a base e mostrando quem é o expoente, tá bom? Agora, verifique se essa igualdade aqui é verdadeira para a função exponencial f de x igual a 4 elevado a x. Ou seja, eu tenho aqui, ó, f de 2, se eu fizer o f de 2 mais o f de 1, será que vai dar igual a 65 sobre 4? Vamos ver se isso é correto? Vamos lá. Mas eu vou aplicar sempre essa função exponencial aqui, nesse exemplo aqui, tá? Então vai ficar assim, ó, f de 2, pessoal, vai ser o quê? Vai ficar 4 elevado ao x vai ser 2. Então vai ficar aqui, ó, 4 elevado a 2, mais f de menos 1. Então vai ficar o quê? Essa função com expoente menos, com x menos 1, vai ficar 4 elevado a 2 mais 4 elevado a menos 1. Então 4 elevado a 2 vai dar 16, tá? Agora, 4 elevado a menos 1, eu inverto a base, tá? Aí vai ficar o quê? 1 sobre 4, tá? O expoente vai ficar 1, não vai modificar nada. E agora eu somo isso aqui, vai ficar, ó, vou tirar o MMC aqui, debaixo do 16 tem 1, vai ficar 4 e 4, vai ficar 4 dividido por 1 aqui embaixo, vai dar 4 vezes 16 vai dar 64, 4 dividido por 4 aqui vai dar 1 vezes 1, vai dar 1. Então agora eu conservo a minha base, somo 64 mais 1 vai dar 65 sobre 4. Portanto, o resultado de f de 2 mais f de menos 1, gente, deu quanto? Deu 65 sobre 4. Ou seja, essa igualdade aqui ela é verdadeira. Então a minha resposta é sim. Ok? Então, pessoal, nós finalizamos a nossa aula por aqui. Hoje aprendemos sobre definição de função exponencial. Ok? Então ficamos por aqui e fui!